Bom dia. Nós estamos dando início ao 14º curso de eletrocardiologia aqui do Serviço de Eletrocardiologia do INCOR, né? Um grupo que tenta manter, né, a eletrocardiologia aí, realmente trazendo informações ano a ano, num curso, acho que dos cursos de longa duração, um dos poucos cursos de longa duração ainda dentro aí do país, e que sempre foi muito procurado para se transmitir isso para outros locais do país. Nós já fizemos grandes esforços aqui para fazer essa transmissão, mas graças a essas parcerias agora, principalmente com a CBVW, nós conseguimos dar estrutura para que as pessoas fora aqui do INCOR pudessem estar realmente recebendo essas informações desse curso, né? Esse curso, e agora pela primeira vez transmitido pela web, e eu agradeço realmente todas as pessoas que vão estar aqui hoje acompanhando o curso na web, como os que vão estar hoje à noite olhando essa aula, porque essa aula fica disponibilizada. E agradecer também ao próprio Conselho Diretor do INCOR, na pessoa do Dr. Noedir, que nos auxiliou, principalmente na formação do Centro INCOR de Telemedicina e Telesaúde, que vai englobar toda essa parte de estudo, de trabalho dentro da área da telemedicina, junto com a disciplina de telemedicina e telesaúde da Faculdade de Medicina da USP, junto com o núcleo, que é o núcleo mãe da corporação do Hospital das Clínicas. Eu queria agradecer ao nosso grupo, quer dizer, que nos colabora, que vão ser os professores dessas aulas, né? Pessoas que têm muita experiência. Eu acho que nós estamos reunindo um grupo que tem muita experiência na área da eletrocardiologia, que era isso realmente que a gente gostaria. Queria agradecer ao grupo de estudos da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que também nos apoia, e a Comissão do Ensino aqui do INCOR também. Algumas informações importantes. Nós vamos ter a nossa discussão de eletros no final, só hoje. Então, a última meia hora é uma discussão de 2 casos de eletro. A partir das próximas aulas, elas vão ser feitas no início sempre e em seguida a aula teórica. Tá claro? Hoje, especialmente, devido às informações que vão ser dadas, nós vamos deixar a discussão a partir dos eletros que vocês recebem na entrada e as pessoas que estão na web vão acompanhar pela projeção do eletrocardiograma. No final da discussão, vocês vão poder fazer perguntas, os professores vão discutir aqui os eletros sempre voltados para a câmera, mas vão poder mandar suas perguntas para que sejam respondidas também no final do curso. Bom, a nossa discussão é um pouco ligada ao vetrocardiograma, a uma visão espacial do eletro, e nós vamos tentar inicialmente mostrar para vocês um pouco do que é essa aula, quer dizer, qual é a pretensão dessa aula e qual realmente é a informação inicial que a gente vai dar. Eu tomei a liberdade de colocar este filme para que vocês pudessem entender um pouco que a função, o coração é um grande dipolo elétrico, é um gerador, né, elétrico, ele tem toda uma atividade elétrica e ela vai ser captada por esses eletrodos colocados na superfície do tórax, colocados nos braços, com a função de enxergar a ativação elétrica do coração de vários ângulos. O truque e o conceito básico que eu vou terminar essa aula é dizer para vocês que o eletrocardiograma observa a ativação elétrica do coração por vários ângulos, criando complexos QRS diferentes. Então, aqui vocês estão vendo o sistema de condução, atravessando aí toda a ativação atrial, feixes internodais, né, que vai praticamente descrever a onda P, né, que vocês vão observar aí já naquele quadrinho ao lado, mostrando a formação da onda P. Vejam em seguida que essa ativação chega no nó AV e vai percorrer o feixe de risco como os 2 ramos. Observe que essa ativação anda pelos ramos, o ramo direito e o ramo esquerdo, e aí se dá a contração, e este fenômeno, então, vai praticamente terminar o QRS e nós iniciamos o fenômeno da repolarização. Então, espacialmente está aí o coração como este órgão, trazendo realmente essa informação elétrica, da atividade elétrica do coração, e o eletro tem esta finalidade, observar toda essa informação elétrica e mostrar nesses eletrodos todo o complexo PQRST que corresponde a toda essa sistemática da ativação, trazendo informações, então, a partir disso. A informação que nós vamos querer dar, e todo o sumário da aula está aqui colocado, nós vamos fazer essa introdução da informação, falar um pouquinho para vocês sobre a ativação elétrica do coração. Para quem nunca viu o vetrocardiograma na vida, nós vamos tentar dar noções sobre o vetrocardiograma espaciais, e aí falar um pouco de potencial de ação do eletrocardiograma, terminar comentando aí a parte mais difícil realmente do eletro hoje, que é a repolarização ventricular,
e nós vamos comentar sobre algumas aquisições novas que podem contribuir para isso. Desde muito tempo, eu estou aqui chamando a atenção, desde o Dr. João Tranquese, que se iniciou praticamente os livros de conceitos básicos do eletrocardiograma, que foi revisado pelo Dr. Paulo Moffa, aqui presente, e o Dr. Paulo César Sanches, já desde 2001, eram livros que traziam toda a informação do eletrocardiograma básico, todas as patologias vinculadas ao eletrocardiograma, nesse mais de 100 anos, né, de eletrocardiograma que nós estamos vivendo. O eletro fez 100 anos em 2002. E aí, a partir desse mesmo momento, um grupo liderado pelo Wojciech Wareba, que é um polonês radicado nos Estados Unidos, começou a trazer para nós informações sobre o que ele chamou da eletrocardiologia não invasiva na prática clínica. Quer dizer, ele aumentou um pouco a dimensão do eletrocardiograma, trazendo outros exames vinculados também muitos ao próprio eletrocardiograma, mas trazendo uma visão diferente. Por que toda essa informação? Para mostrar realmente qual era a informação que o eletro podia dar. Nesse trabalho, publicado pelo CADS, e isso é uma publicação junto com o grupo do American College do American Heart, ele estava mostrando qual é a competência do eletrocardiograma nas doenças clínicas. O Dr. Américo Friedman, que é o chefe aqui do eletro do HC, vai dar uma aula para vocês só sobre os eletros do hospital, que tem uma visão muito mais clínica, não só cardiológica, como a gente observa aqui no INCOR. Ele tem uma visão muito do hospital geral, e essa aula vai trazer essas informações. Mas vocês vejam como essas doenças clínicas trazem uma série de informações, como vocês estão vendo, desde as doenças neurológicas, todas as doenças metabólicas, quer dizer, doenças não vinculadas à cardiologia. E aí ele também traz nesse mesmo trabalho outras doenças que podem ser diagnosticadas pelo eletrocardiograma. E aqui a coisa do eletrocardiograma tomou um novo vulto, porque foi importante agora surgir dentro dessas doenças que poderiam trazer arritmias e morte súbita, que é um assunto extremamente importante no momento. Então aqui, quando nós colocamos a síndrome Brugada, uma síndrome que a gente vai discutir um pouquinho com vocês para entender um pouco o mecanismo dessa síndrome, a própria hipertrofia miocárdica, que é uma doença que mata os atletas, principalmente nos Estados Unidos, quer dizer, outras doenças que aqui estão, como a síndrome de QT longo, a estenose mitral, o infarto do miocárdio, e mesmo outras, a displasia de VD, que é outra doença também importante nos atletas, principalmente na Europa, onde eles fazem um screening muito grande. Então, tem uma série de doenças que podem ter o diagnóstico eletrocardiográfico e vocês podem aprender a ver isso e realmente podem estar fazendo um diagnóstico, embora doenças raras, mas muito importantes. Dessa forma, evoluiu um pouco esse crescimento no conhecimento do eletro. Praticamente em 2003, surge um livro praticamente sobre a repolarização, né? Quer dizer, para dizer que você não podia imaginar que tivesse um livro só sobre a onda T. Está aí, era um livro falando sobre a repolarização. E a síndrome de Brugada, embora rara, deu um estímulo muito grande para que se estudasse realmente repolarização e todas as canalopatias que eu vou chamar a atenção para você. Nós tentamos contribuir um pouco com esta visão um pouco mais ampla, né? Através de um livro que nós publicamos em 2008 e 2009, mas que praticamente o ano passado, o mesmo indivíduo, que é o Anzelevich, junto com esse Gussak, trouxeram agora as doenças elétricas do coração. O que eles estão mostrando para a gente? Que essas doenças vão ser diagnosticadas por todos esses exames que vocês estão vendo aí, né? Exames que a gente já descrevia no nosso livro, eletro, Holter, ECG de alta resolução, variabilidade da frequência, o mapeamento de superfície, a microtenância de T, o estudo eletrofisiológico, e eles incluem agora testes provocativos, testes genéticos nesse livro que fala de doenças elétricas. Por que essa importância agora das doenças elétricas? Porque praticamente vocês vão observar que o Ellens publicou em 2004 as doenças familiares com base monogênica para arritmias cardíacas e morte súbita. Então, todas as doenças que vocês estão observando aí, elas são praticamente agora estudadas uma a uma, para que vocês possam entender como essas doenças possam trazer situações excepcionais de arritmia, e onde você tem a morte súbita presente, que também foi um grande estímulo para se reestudar o eletrocardiograma nos seus detalhes. Assim, nós vamos começar aqui, trazer para vocês um pouco dessa informação. Deixa eu ver se eu... Aqui vocês vão desculpar se a gente tiver algumas dificuldades aqui com algumas coisas dessa mesa computadorizada. Tá aí. O que é isso? Isso aqui é um software, que muitos aqui talvez já conheçam, é um software criado pela Universidade de Nijmegen, na Holanda, por um indivíduo chamado Adrian van Rosteren, é um bioengenheiro, que quis mostrar para a gente como é que é essa ativação elétrica, e ele reproduziu nisso nesse software. O software tenta trazer em terceira dimensão
as informações da ativação elétrica no coração. Aqui está o ventrículo direito, a divisão da descendente anterior, o ventrículo esquerdo, e ele mostra como é que o fenômeno da ativação elétrica se dá. O que ele mostra? Ele mostra que a partir do endocárdio do ventrículo esquerdo, nesses 3 pontos que vocês observam internamente, aí toca o sistema de condução esquerdo, a divisão antero-superior, póstero-inferior e antero-medial do coração. Observem que a ativação chamada inicial septal, essa ativação que aqui está, né, vai de 0 a 20 milissegundos. E vocês observam lá dentro esses momentos do endocárdio do ventrículo esquerdo. Observem que essa ativação se dá da esquerda para a direita, vai ao ventrículo direito, e a orientação da ativação septal tem sempre a direção esquerda-direita, como se tivesse um vetor que determinasse essa ativação do endocárdio do ventrículo esquerdo para o ventrículo direito. Observe que essa ativação depois, né, vai até a região posterior, e vocês vão observar também que isso, do ponto de vista de ativação, pode ser visto... Deixa eu só achar aqui, ó. Procurando o meu... Deixa eu ver se eu consigo virar. Acho que ele está aqui. Para que a gente possa mostrar agora o fenômeno da repolarização. Então a repolarização agora se dá do epicárdio para o endocárdio. Observem que ela atravessa aí as câmeras, vai até quase a região posterior do coração, mostrando então todo o fenômeno da ativação. Se eu quisesse dar uma orientação dessa ativação, eu teria uma ativação então da região septal de 0 a 20, uma ativação das paredes livres entre 40 e 60, e o final da ativação, como nós vimos, estaria aqui nas porções basais. E a repolarização se dá agora num fenômeno de epicárdio para endocárdio, como a gente viu aqui. Que mais? Que mais que esse coração, como eu mostrei naquele filminho, ele é um gerador elétrico. E aqui é o torso, né? Vejam, o ventrículo direito, o ventrículo esquerdo e o torso. Aqui, um campo eletromagnético lá no torso, mostrando que o coração gerou aquele campo elétrico, e agora você coloca os eletrodos para reconhecer esse campo elétrico e criar os complexos PQRST. Quer dizer, observem que essas derivações vão captar a informação desse campo eletromagnético, onde está azul é mais negativo, onde está vermelho é o mais positivo, e aqui a linha zero potencial, mostrando que você tem um campo eletromagnético, um potencial elétrico nesse torso. E aí você tem o eletro de 12 derivações, que vai ser praticamente a captação dessas informações elétricas. Mais uma informação interessante. Se você for nos miócitos, que praticamente compõem todo aqui o miocárdio, né, eles geram potenciais de ação, que vocês podem observar aí embaixo, né, aqui embaixo os potenciais de ação. Observem que os potenciais de ação vão variando de região para região, mas vejam como a potencial de ação do endocárdio tem uma duração maior que o potencial de ação do epicárdio, né? Observe que quando vocês mudam a duração, a voltagem desses potenciais de ação, observem lá no eletrocardiograma, como nós vamos ter modificações aqui, né? Dá para subir um pouco essa tela? Um pouquinho a tela azul, um pouquinho mais para cima, que eu tenho... É possível? Isso, perfeito, está ótimo. Observem que eu posso mudar aqui embaixo, olha, por exemplo, a duração do potencial de ação, modificando a onda T no eletrocardiograma aqui de 12. Observem aqui, ó, como você tem modificações na repolarização quando você aumenta a duração do potencial de ação. Notem que vocês têm modificações também no ST, quando vocês mudam a voltagem do potencial de ação. Né? Vejam como o ST lá no elétron muda, quando você muda o potencial de ação do miócito. E observem também que quando você altera o potencial de ação de posições aqui, ó, importante, mudando as posições, ele altera muito a ativação, mudando praticamente o fenômeno da ativação no coração. Isso é para vocês entenderem praticamente a base da formação do estímulo, como a gente capta a informação, e nós vamos perder aqui um tempo mostrando isso para vocês, para passo, cada momento da ativação. Vamos lá? Então vamos. Qual é a informação que a gente quer passar para vocês? A partir então daquilo que a gente comentou, está aí o sistema de condução todinho lá naquele desenho à esquerda, mostrando que cada momento da ativação, desde o nó sinusal, aqui ó, desde o nó sinusal que vocês observam em azulzinho ali, né, vocês vão observar todo o fenômeno da ativação pelos feixes internodais, alcançando o nó AV, e ali os potenciais de ação de cada momento da ativação. Observem que depois ele alcança o nó AV, feixe de Is, ramos,
gerando potenciais de ação. Olha no elétron aqui embaixo, olha como ele é um caminho de ativação. Eu estou aqui na região do nó sinusal, estou no átrio direito, estou no átrio esquerdo, estou alcançando o nó AV, feixe de Is, estou andando na região do septo, na parede livre, estou praticamente terminando a ativação basal e estou repolarizando. É como se existisse um fenômeno de um caminho elétrico andando pelo coração. Vamos retomar isso. Então, qual é a ideia? A ideia é que você ative, então, desde lá do lado direito, do lado esquerdo, você vai ter a ativação do ventrículo direito, depois do VE. Vamos ver essa sequência, como é que se dá. Está lá o nó sinusal, os feixes chamados internodais anterior, médio e posterior, o fascículo de Bachmann que vai ao lado esquerdo, ativação chegando no nó AV, feixe de Is, alcançando o ramo direito, depois o ramo esquerdo, com aquelas 3 divisões que eu mostrei para vocês, antero superior, póstero inferior e antero medial, que correspondem então a esses 3 momentos que vocês estão observando aqui abaixo do sistema de condução esquerdo. Vejam que essa ativação pode ser vista agora a partir desde os átrios. Observem agora a ativação passando pela onda P. O que eu quero mostrar? Eu quero mostrar que a ativação dos átrios, embora você tenha uma ativação que mostre a ativação primeiro do átrio direito, depois do átrio esquerdo, primeiro esses feixes internodais, depois o fascículo de Bachmann, quando você olha para a onda P, ela é uma onda P monofásica. Mas você tem que olhar lá embaixo, porque abaixo disso está lá o átrio direito ativando primeiro e depois o átrio esquerdo ativando. Então há uma sequência de ativação entre os átrios. Por isso que quando aumenta a ativação lateral esquerda, você tem uma onda P que fica bimodal. Quando você tem uma sobrecarga do átrio direito, é a primeira porção que vai subir. Quer dizer, então nós vamos ter que observar esse fenômeno da ativação, observando o átrio direito e o átrio esquerdo. Mas eu quero que vocês observem isso de uma forma agora vetorial. O que é isso? Eu vou mostrar para vocês, aqui à direita, bem abaixo aqui, que você pode representar o fenômeno da ativação do átrio direito, essa ativação indo realmente, passando para frente e para a direita, átrio direito, e indo para trás para a esquerda, átrio esquerdo. O que eu quero dizer? Que eu posso representar isso por vetores, e posso agora gerar uma alça vetrocardiográfica que vai representar esse fenômeno da ativação. Então, essa ativação passa pelo átrio direito, depois passa pelo átrio esquerdo, e você vai observar, então, uma verdadeira alça passando pelo átrio direito e pelo átrio esquerdo, mostrando que essa ativação possa ser vista espacialmente. Eu vou trazer essa alça, que eu já queria mostrar aqui embaixo, mas está aí. Essa alça vai ser trazida para o plano horizontal. Observe o seguinte, o plano horizontal é direita, esquerda, frente e trás. Nesse desenho aqui acima, que vocês estão vendo ali em cima, nós vamos tentar trazer essa alça para o plano chamado plano horizontal. Por que essa observação é importante? Notem que a alcinha vem para frente, para a direita, vai para trás e para a esquerda. Observem V1, que é positivo para frente e negativo para trás. A hora que você coloca essa alça sobre V1, olha como você observa que o átrio direito ativa para frente e para a direita e se projeta positivo em V1. Então essa primeira porção da onda P em V1 é átrio direito. Depois ele vai para trás e para a esquerda e projeta na negatividade de V1. Então essa segunda porção é o átrio esquerdo. Quer dizer, caprichosamente V1 vê a ativação atrial como fosse um mais-menos, onde mais é o átrio direito e menos é o átrio esquerdo. Então a gente compreende, quando você tem uma sobrecarga de átrios, que quando cresce o átrio direito, ele só pode crescer para frente e para a direita, aumentando a primeira porção, ou para trás e para a esquerda, quando for o átrio esquerdo. O mesmo raciocínio nós podemos fazer agora para o ventrículo. Vamos rever aquela ativação ventricular, para poder entender esse fenômeno. Está aí. Como é que a gente entendeu lá aquela ativação? A ativação nos ventrículos vai primeiro passar pelo septo, como a gente observou. Então, esse vetor vai para frente e para a direita, mostrando que é o início do complexo QRS. Num segundo momento, a ativação vai ser das paredes livres, da parede livre de VD e da parede livre de VE, de forma que esse vetor que representa esse momento, ele está para trás, para a esquerda e para baixo. Então, a ativação foi para frente e para a direita, depois foi para baixo, para a esquerda e para trás. E, finalmente, a ativação vai alcançar as porções basais, o terceiro vetor que vai realmente trazer para nós a observação da ativação da porção basal. Observem que essa ativação vai ser a última praticamente a se ativar e nós vamos observar aqui
como essa porção em azul, a última parte do QRS. Essa é a alça vetor-cardiográfica da ativação. O que eu quero dizer para vocês? Entendam a ativação como um fenômeno espacial. Septo, parede livre, porção basal. Por que essa imagem espacial vai ser importante para entender o eletro do modo geral? Vocês vão entender como é que nós vamos levar isso agora adiante. Está aqui. O que eu quero mostrar para vocês aqui? Imaginem que a parede é o plano frontal, o chão o plano horizontal, e essa ativação está no espaço, né? É aquela alça que está ali espacialmente colocada ali no centro, como vocês vão observar. Eu tenho essa alça colocada aqui, ó. Está aqui a alça no espaço. O que essa alça representa? O septo para frente e para a direita, parede livre para baixo, para a esquerda e para trás, porção basal para cima e para a direita. Eu posso levar para o plano horizontal, V1, V2, V3, V4, V5, V6, ou posso levar para o plano frontal, D1, D2, D3, RLF. Então, vejam que quando você coloca a alça projetada no plano, observem aqui, ela projetada no plano horizontal, nós vamos observar que ela gera lá o primeiro vetor para frente e para a direita, o segundo vetor para trás e para a esquerda, e o terceiro vetor para a direita e para trás. Quer dizer, se eu for agora projetar essa alça sobre as linhas das derivações, eu vou criando, né, o eletrocardiograma. O primeiro vetor vai ser positivo em V1, eles são todos positivos para frente, vão ser negativos para trás. Então, V5 e V6 que está à esquerda, enxerga o segundo vetor como positividade, né? Vocês vão observar que aqui eu tenho mais negatividade, porque o complexo QRS aqui, que vocês vão notar, ele vai ser a resultante de uma porção de alça que está para trás e para a esquerda, onde está o VE, e assim eu vou projetando. Como no plano frontal, eu vou projetar o primeiro vetor, cai negatividade de D1, vai dar uma onda Q, o segundo vetor vai cair aqui, vai dar um R, e eu vou trazer isso para vocês com detalhes para frente. Eu quero que vocês entendam o conceito. Vocês têm ativação elétrica espacial, ela vai para 2 planos, e dos planos vai para cada linha de derivação, gerando QRS diferentes. O truque é esse. Cada derivação enxerga o fenômeno da ativação, septo, parede livre e porção basal, com ângulos diferentes, gerando QRS diferentes. Bom, eu sempre brinco que quem não entendeu nada até agora tem uma chance. Então vamos lá. Então vamos ver a ativação do septo. Está lá. Vamos rever o que a gente mostrou de conceito. Está aí a ativação septal está aí, o septo encurta, né? E vai gerar aquele primeiro vetor que eu comentei para vocês. Está lá. Ele está para frente e para a direita, ele representa essa ativação do septo. Num segundo momento, nós vamos ter uma ativação das chamadas porções, agora das paredes livres, né? E eu até coloco uma imagem aqui da medicina nuclear, só para vocês verem o ventrículo esquerdo lá em cima, quando ele tem uma ativação praticamente normal, ao lado daquele azul que vocês estão vendo lá à direita, teria o ventrículo direito contraindo junto com o VE, e abaixo mostrando quando você não tem essa sincronia do VD e VE. O QRS fica estreito, porque eletro é briga de força, quando o VD e VE praticamente contraem juntos, né, sincrônicos, de forma que você tem um segundo vetor como resultante, para trás, para a esquerda e para baixo, mas há um sincronismo da ativação dessas câmaras. E, finalmente, a ativação das porções basais. Quer dizer, esse momento que você vai observar a ativação, né, nessas porções que estão à direita, estão para cima, vocês estão vendo aqui, ó, praticamente o terceiro vetor está lá colocado para cima e para a direita, como se tivesse o septo, a parede livre e essa porção direita lá, direita e para cima. 3 momentos de ativação que nós temos que gravar isso de qualquer forma. Vamos tentar enxergar isso, então, do ponto de vista vetor-cardiográfico. Vamos ver se o nosso filminho vem aí. Bom, com a ajuda dos nossos universitários, está aí. Então, o que a gente quer mostrar para vocês? Nós vamos mostrar a sequência da ativação do vetor-cardiograma e o complexo QRS se formando. Aquilo que a gente mostrou no estático para vocês, nós estamos refazendo. Vejam a onda P, como eu falei para vocês, vindo para frente e para a direita, indo para trás e para a esquerda. Lá nós temos uma onda P. Depois o septo ativando, as porções das paredes livres, criando lá o R, como a gente viu. E, finalmente, a última porção, que é a onda T, repolarizando. Quer dizer, nós temos que gravar essa sequência, quer dizer, como espacialmente isso se dá, como os planos reproduzem isso, P, QRST, e depois o eletrocardiograma, quando a gente olhar, nós temos que ter essa visão espacial da ativação. Para nós, é esse de conceito que nós vamos ter que ficar hoje aqui para entender realmente as outras propostas. Então,
vamos lá. Para chamar a atenção disso, eu vou só refazer com vocês. Então está lá o primeiro vetor para frente e para a direita, né? Como eu comentei com vocês. Neste caso aqui, ele vai dar origem a esta onda Q, que é a ativação septal, é o vetor 1, para frente e para a direita, 0 a 20 milissegundos. Num segundo momento, ativação da parede livre, como vocês estão observando, para trás, para a esquerda e para baixo. Neste caso, vai ser essa onda R que vocês estão vendo aí, né? Um momento de 40 a 60 milissegundos. E, finalmente, a porção basal que a gente comentou, fechando essa alça vetrocardiográfica, o último momento do QRS, 80 a 100 milissegundos. Aí vocês vão ter a onda de recuperação ventricular e aí a alça vetrocardiográfica que a gente mostrou. Essa é a sequência que nós vamos ter que gravar isso mesmo. Observem que, desta forma, a gente pode observar para o eletro um pouquinho diferente. O que é isso? Nós temos que conhecer topograficamente o plano frontal, o plano horizontal, o que cada derivação praticamente nos traz informação. Então, ao momento que você vai observar todas as informações, observe as derivações da parede inferior, D2, D3, AVF, observam a parede inferior do coração. Vejam como a VR, que é positivo à direita, no ombro, né? Como a VR vai enxergar aqui o ventrículo direito, né? Observem aqui à esquerda o AVL, que é positivo aqui em cima, vou observar a parede lateral do VE. Observem que então essas derivações são as derivações que nós vamos buscar as informações conforme a ativação. Vejam as derivações precordiais, vejam como V1, V2 enxerga bem aqui o septo, né, enxergam bem o VD, V3 e V4 é quase a transição de um ventrículo para o outro, V5 e V6 enxerga a parede lateral. Eu deixei até essa parede dorsal aqui em preto, né, porque hoje, através da ressonância magnética, que é ótima para observar, está mostrando que parede dorsal é uma coisa muito pequena e muitas das informações que nós achávamos que eram dorsais, elas são laterais, como vocês vão ver no decorrer do curso. Veja a ressonância mostrando o coração lá e as derivações observando o coração aqui no precórdio. Quer dizer, isso realmente traz para nós agora informações topográficas muito interessantes para a gente saber o que a gente vai enxergar em cada um. Eu vou perder aqui 2 minutos, porque nós vamos fazer discussões de eletros, mas para lembrar para vocês a sequência de se olhar para o eletrocardiograma, quer dizer, desde o sexo e da idade, né, que é a primeira informação que nós vamos ter, e depois, porque vocês vão observar que tem diferenças a cada momento da vida, e aí observar sempre o ritmo sinusal, para a gente observar se tem lá uma extrasístole supra ou uma extrasístole ventricular, observar se a duração do QRS mudou, como vocês viram, essa falta de sincronismo desses dois ventrículos pode ser por um bloqueio de condução, nós vamos ver QRS largos. Depois, olhar a voltagem, para ver se há sobrecarga de câmeras. Depois, os eixos, posição do coração para a direita, para a esquerda, para cima ou para baixo. Em seguida, buscar as ondas Q, chamadas ondas Q patológicas, mais duradouras que um quadradinho, 40 milissegundos, mais profundas que 3 milímetros. E, finalmente, aprender a olhar para a repolarização, que hoje é, acho que, uma grande informação que nós vamos ter que ter do elétron. Bom, vamos para uma hora agora que a gente inicialmente começava a aula falando de potencial de ação, mas eu acho que ficaria muito pesado. Agora acho que já dá para vocês entenderem um pouco do que a gente vai querer dizer sobre o potencial de ação. O que a gente quer mostrar para vocês é essa relação entre o potencial de ação e o eletrocardiograma. Para isso precisa entender um pouco o potencial de ação. Para esperar os nossos universitários puxarem o exame para dentro. Tá. Aqui é uma tentativa de reproduzir todo o fenômeno, né, dado pelos canais durante a formação do potencial de ação. Eu vou repetir algumas vezes isso para vocês poderem acompanhar. Observe que desde o início do potencial de repouso, a entrada de sódio, né, toda a entrada de sódio e cálcio, todo esse início aqui da ativação, né, se dá praticamente pelo sódio. Ele eleva o potencial de ação a essa fase chamada 0, que corresponde aqui ao início do QRS, que vai até o pico, como vocês estão vendo lá. Né? Eu vou repetir de novo aqui, até de uma forma mais lenta, para vocês observarem isso. Então, dá o início do potencial de ação desde o início, e vocês vão observar a entrada de sódio desde esse início, a fase 0, e pareado a isso está lá a ativação do ventrículo, como vocês estão observando, a fase chamada fase 1, aquela fase logo no início da repolarização, né,
chamada repolarização precoce, essa fase que depende já de alguns canais de potássio e TO, pequenos canais, e depois todo já um canal de cálcio, e finalmente o resto da repolarização que depende muito de canais de potássio, até que a bomba de sódio de potássio refaça o potencial de ação. Veja que há todo um pareamento do potencial de ação com o eletrocardiograma. E foi a partir disso que a gente tentou entender esses fenômenos de repolarização que passam a ser muito importantes para o entendimento de arritmias e morte súbita. Bom, o que mais? A partir disso, quer dizer, do entendimento do potencial de ação e a possibilidade de você estar entendendo um pouco essa ativação, nós temos que entender como é que isso se dá. Quer dizer, o que é isso? Atividade elétrica cardíaca esquemática desde a molécula ao paciente. O que é que a gente quer mostrar para vocês? Que desde do modelo experimental, quando você tem lá uma passagem, uma abertura de um canal, você gera essas correntes dentro dos canais. Né? Essa é uma corrente única, feita por um PET clamp. Né? Esse modelo experimental mostrando a passagem dessa ativação por um canal, gerando essa atividade positiva aqui, uma corrente única. Mas vocês podem observar que quando vocês têm na célula várias correntes, tá claro? Canais aqui de potássio na membrana, ela gera também lá uma corrente, essa corrente nesse caso é positiva, mostrando então a saída de potássio. Né? Mas quando você vai ao tecido e reúne os potenciais de ação de todos esses canais, você gera o potencial de ação, né? Em cada daqueles miócitos que a gente observou. Por que eu estou falando tanto disso? Porque, no fundo, o eletrocardiograma é a reunião de todos esses potenciais de ação gerados por esses miócitos. Então, nós temos que observar essa sequência para entender o que a gente está falando e onde a gente quer chegar. Quer dizer, de forma que, a hora que você observa o complexo QRS, você sabe que ele é a reunião de potenciais de ação da área septal, do endocárdio, da área entre epicárdio e endocárdio, que chama as células M, ou aqui no caso, um miocárdio médio. Né? A área da região epicárdia, região posterior, é a reunião desses potenciais de ação que geram o QRS, a duração do QRS. Então, por isso que esses potenciais têm que estar muito próximos, serem muito próximos para fazer disso uma coisa extremamente homogênea, né? Para que você tenha a contração e a repolarização aí o mais homogênea possível. Né? E sabendo sempre que o sódio inicia e mantém a condução, como a gente viu, e depois o cálcio é responsável pela contração, é aquele platô, e enfim, o potássio é o íon da repolarização. Bom, e aí? Bom, a partir disso, o que deu um grande incremento no estudo do eletrocardiograma foi realmente o conhecimento do potencial de ação e dos canais que transmitem essas informações, que geram essas correntes que eu mostrei para vocês. Observem que essas correntes podem ser de influxo, como as correntes que aqui estão, sódio, as próprias lentes mais rápidas de cálcio, os canais de troca sódio e cálcio, os ETOs que eu comentei para vocês, esses canalículos que fazem essa pequena reentrância chamada repolarização precoce, depois outros canais que vão surgindo agora já das correntes de fluxo. Observem que todos esses canais estão ligados a genes, né? De forma que nós vamos ver situações onde mutações fazem esses canais trabalharem mais ou menos e vão trazer modificações no potencial de ação e que vão ser base para todas as arritmias dessas doenças elétricas que a gente comentou no início. Então, observem esses genes aqui, observem a posição dessas correntes nesses genes e os canais que vão ser modificados, por exemplo, nas mutações desses canais. Assim, há uma correlação muito interessante entre o eletrocardiograma e todo esse fenômeno do potencial de ação, e hoje a gente consegue entender um pouquinho mais a repolarização, porque realmente a repolarização é um grande desafio por ser um fenômeno multifatorial, dependendo de uma série de canais, do sistema nervoso autônomo e companhia. Então vejam que aqui a gente pode observar o QRS, observar o ponto J, muito ligado a essa fase inicial da repolarização, o ST ligado aqui ao platô, ao cálcio, depois a repolarização praticamente muito ligada a potássio. Isso aqui é muito sensível a drogas, eletrólitos, mutação. Vejam que quem fecha praticamente tudo isso são essas células M, que estão entre epicárdio e endocárdio. Então, todo um fenômeno de pareamento do elétron com o potencial de ação. Aí, a gente até coloca isso porque nós conseguimos descobrir um pouco a repolarização com esses livros que eu mostrei para vocês no início e que vem dar agora todo um enfoque da repolarização diferente do que a gente imaginava. Então, do ponto de vista de conceito, observe aqui que interessante. Eles começaram a perceber que o epicárdio
tem mais daqueles canais ITO, que é a fase 1 da repolarização. Vejam que essa reentrância que está aqui, ó, ela é maior do que na célula M e maior que no endocárdio. Mas essa sequência tem importância? Tem. A onda T fica positiva e na mesma orientação que o QRS, quando há uma sequência da repolarização do epicárdio no pico de T, do endocárdio no meio do caminho e a célula M que fecha a onda T. Essa sequência é tão importante que em momentos que você não tem essa sequência por algum fenômeno, esquema ou qualquer outra situação, você perde essa sequência e você inverte a onda T. Inverte essa sequência, você tem modificações de onda T, que foi um dos conceitos mais importantes que o Anzelevich trouxe para nós aí já quase há 20 anos atrás. Isso é importante porque quando você olha um eletrocardiograma de um paciente normal, ele pode ter um gradiente entre epicárdio e endocárdio e apareça uma onda J um pouquinho mais elevada no indivíduo normal. Né? Vocês podem observar um ponto J um pouco elevado e isso ser realmente um gradiente entre o epicárdio e o endocárdio. Né? Mas você pode ter isso também em situações excepcionais, né? Numa repolarização precoce absurdamente importante, nunca nós vamos encontrar isso como está nesse eletro desse indivíduo, mas vocês vejam um fenômeno que praticamente se reproduziu em todas as derivações. Não é isso que acontece com a repolarização precoce, mas ela vem de fenômenos autonômicos que também interferem nesse gradiente epicárdio-endocárdio. A repolarização precoce considerada benigna até uns 2 anos atrás, a partir de um trabalho do Ezaguerre, ele mostrou que alguns indivíduos que tinham tido morte súbita ressuscitada tinham repolarização precoce mais que os indivíduos que realmente não tinham. Mostrou que realmente a repolarização precoce possa ser algum fenômeno, né, ligado a esse ponto J e ligado a canais, não tanto só ao fenômeno desautonômico. E aqui acho que foi o grande ganho, praticamente em 92, quando a família Brugada descreveu uma alteração extremamente pontual, né, explicada por alterações nesses canais ITO, o sódio e o cálcio lento. Né, uma das teorias está baseada em modificações na função desses canais, principalmente no canal de sódio e do ITO, mas que também outros indivíduos acham que isso é um defeito, é um atraso nesse fenômeno final da ativação no ventrículo direito. Né? Alguns indivíduos questionam um pouco só a doença da canelopatia, mas caprichosamente essa alteração nesses pequenos canais eleva o ponto J nas derivações V1, V2, porque no VD você tem mais canal ITO, então isso chama mais atenção em V1, V2, e isso descreve a síndrome de Brugada, que passou na nossa frente acho que muitos anos, e nós não conseguimos observar esta pura elevação do ponto J em V1, V2, V3, e que é realmente um eletro hoje importante de se reconhecer, devido à importância da morte súbita na síndrome de Brugada. Isso foi a partir do estudo dos canais. Bom, isso só para chamar a atenção de vocês, como o potencial de ação é importante e como nós estamos aprendendo com as canalopatias. Observem uma coisa também muito importante. Vamos voltar um pouquinho à ativação elétrica. E segunda chance de entender a ativação, né, depois daquilo que eu mostrei para vocês. Vamos lá. O que eu quero mostrar para vocês é aqui consolidar esse conceito da ativação elétrica. O primeiro vetor está lá no septo, para frente e para a direita, e eu coloco uma derivação que enxerga esse fenômeno de frente. Toda vez que você enxerga de frente, escreve ondas positivas, né? Um conceito do Enthoven, e mostra que você tem, então, nessa situação, uma onda positiva. Quer dizer, a hora que eu vou olhar para essa derivação V1, eu tenho uma onda positiva, posso olhar para isso e dizer, olha, o R da derivação V1 é realmente a despolarização septal. Né? Da mesma forma que V1 enxergou dessa forma, eu posso colocar uma derivação quase que oposta, nem tanto, que é V5 e V6, que vai enxergar o mesmo fenômeno, visto por um ângulo diferente. Quer dizer, o fenômeno septo está lá para frente e para a direita. Nós observamos em V1 positivamente visto de frente, mas eu posso olhar o septo visto de trás, e eu vou ter esta informação que vocês estão tendo aqui. Né? Vocês observam a onda Q, que aqui está presente, agora o mesmo fenômeno, visto por essa posição quase que oposta, mostrando uma onda diferente, enxergando o mesmo fenômeno. Vamos lá. No segundo momento, nós vamos ter o fenômeno da ativação das paredes livres. E isso vai nos trazer agora o pareamento do VD e o VE, como a gente comentou. Espera um pouquinho, que isso aqui cada movimento é um PowerPoint. Então,
observem agora esse segundo momento da ativação, que a gente chama de ativação das paredes livres. Tá aí, vamos lá. Quando você coloca o primeiro vetor para frente e para a direita, é septo, tá aí, V1, como a gente viu. Nós vamos colocar agora o segundo vetor, que é o vetor chamado vetor das paredes livres, que é a resultante do VD e do VE. O que a gente espera quando V1 enxerga esta derivação? V1 enxergou o septo de frente e escreveu R. Então, R de V1 é a despolarização septal. Mas enxergou o segundo vetor de trás e escreveu uma negatividade chamada S. Isso é tudo convenção dada pelo próprio Einthoven por essas letras que ele gostava, não gostava de ABCD. Olha, está aqui V5 e V6 enxergando o mesmo fenômeno por um ângulo diferente. Se enxerga por um ângulo diferente e inscreve ondas diferentes. Então V5 e V6 enxergou o septo de trás, né? Inscreveu uma onda Q, mas viu agora a parede livre de frente. E viu de frente e inscreveu uma onda R. Então o R de V5 e V6 corresponde ao S de V1 e V2. E assim vale o mesmo raciocínio para as porções chamadas porções basais, né? Um fenômeno que nós vamos observar, que está aqui, né? E vocês vão perceber que essa informação agora, o terceiro vetor, está aqui, né, visto agora por uma derivação V1 praticamente perpendicular. Você vê que V1, por estar perpendicular, nós vamos ter um ponto lá em V1, mas em V5 e V6, como ele enxerga de trás, ele vê um S. Então eu vou repetir essa frase quantas vezes for necessário. O que a gente tem? Nós temos derivações em posições variadas, em todo o precórdio, em todo o plano frontal. Elas enxergam septo, parede livre, porção basal, por ângulos diferentes, inscrevendo complexos QRS diferentes. Por isso que você olha para cada derivação, ela tem uma cara de QRS, né? Que é isso que a gente tem que entender. Então, eu insisti com essa informação, porque eu acho que esse é o conceito que a gente fica para entender esse fenômeno. Só porque eu falei tanto, eu pulei o slide que eu tinha colocado. Então, é isso que eu tinha colocado para vocês. Quer dizer, a possibilidade do elétron enxergar esse fenômeno, né? Que nós estamos vendo aí, que eu repeti várias vezes, que você observe toda essa ativação elétrica por ângulos diversos, quer dizer, derivações, geram complexos QRS diferentes. Se entender isso, vai ficar muito mais fácil a gente entender o resto. Então, para fechar um pouco essa parte conceitual, nós vamos ver agora os dois planos e vamos projetar aquilo que eu falei para vocês desde o início. Então está aí o plano horizontal, direita e esquerda, frente e trás. Vamos colocar o primeiro vetor para frente e para a direita, está lá para frente e para a direita. Ele deve, então, se projetar positivo em V1, V2, negativo em V5, V6. Eles são positivos aqui, negativos ali. Então nós vamos ter aqui o primeiro vetor e aqui o vetor-cardiograma do primeiro vetor. O segundo vetor deve estar para trás e para a esquerda, conforme ele representa as paredes livres. Mas vejam que a hora que o primeiro vetor projeta em V1 dá R, a hora que ele projeta em V5, V6 dá Q. Né? O segundo vetor está lá para trás e para a esquerda, como vocês viram. Vamos colocar a alça vetorcardiográfica que acompanha esse fenômeno. Né? Vejam que a alça vai para trás e para a esquerda agora. E vocês vão observar que essa projeção desse fenômeno vai dar positividades em 5 e 6 e vai dar negatividades em V1 e V2. Então, nós vamos observar que essa situação de projeção agora, V1 vai enxergar ondas S e V1, V2, desculpe, V5 e V6 vão enxergar uma onda R. E vocês vejam que agora o terceiro vetor está para trás e para a direita. Nós vamos fechar essa alça vetorcardiográfica e a projeção desse fenômeno é negativa em 5 e 6 e é um ponto, né, um ponto aqui na derivação V1. Né, um ponto porque vocês vão perceber que ela está perpendicular, esse 3, o vetor 3 está perpendicular a V1, de forma que vocês vão observar só um S lá em V5 e V6. As derivações V1 e V2 praticamente enxergam da mesma forma esse fenômeno de ativação, e vocês vão observar que V5 e V6 também são derivações que enxergam o fenômeno do mesmo ângulo, para que a gente então entenda esse fenômeno todinho global. Essa é a informação que a gente tem que gravar espacialmente, né, gente? Que é a forma da gente entender todo o fenômeno da ativação. Então, praticamente V1 e V2 tem a mesma cara, V5 e V6 são muito parecidos também, e V3 e V4 são derivações de transição. Este mesmo raciocínio pode ser feito para o plano frontal. O plano frontal
traz uma informação agora numa projeção diferente daquela alça. Vou guardar um pouco. E esse plano frontal vai trazer, então, a mesma projeção da ativação septo parede livre porção basal, agora numa outra posição. O que eu quero mostrar é que o primeiro vetor agora pode estar para cima ou para baixo, nesse caso o mais comum está para cima, né? Se ele está para cima, vocês vão observar que esta informação aqui, ó, está para cima, vai ser negativa em D2, D3, AVF, vai ser negativa em D1, então nós vamos ter ondas negativas pela projeção desse primeiro vetor, né? Vocês vão observar que esse primeiro vetor vai ser sempre negativo em D1, dando uma onda Q em D1. Então, ativação septal. Essa ativação, depois, vamos ver se está um pouquinho mais lento. Está aí o veto, como eu mostrei para vocês. Depois, agora, a projeção em cada das derivações. Observe que a negatividade, dependendo da projeção do primeiro vetor. Depois, eu vou ter agora o segundo vetor, que está para baixo, para a esquerda. Nesse caso, ele não está para frente e para trás, nós estamos no plano horizontal. E ele vai ter uma orientação próxima lá D2, praticamente na derivação D2, que é a derivação que está em 60 graus. Os eixos do coração, o SAP, o SAQRS, o SAT, estão praticamente a 60 graus. E nós vamos observar isso no decorrer das aulas, para vocês verem as variações desse segundo vetor, que está nessa posição aí próximo a D2, vai se projetar muito positivo em D2, vai se projetar positivo em D1 e vai se projetar positivo em AVF também. E finalmente o terceiro vetor, o vetor das pulsões basais, que vai dar pequenos S, como a gente percebeu. Aqui depois nós vamos observar durante as aulas de bloqueio que cada uma dessas alças pode ser vista em situações onde o sistema de condução se altera, vão modificar realmente essas ativações, nós vamos depois aprender isso em aula de bloqueio, só para vocês terem uma ideia que essas alças variam nos bloqueios e nos facilitam muito o entendimento. 3 comentários finais, né, para a gente começar a discutir os casos. Nós, depois de muitos anos, praticamente em 20 anos, o eletrocardiograma de superfície, né, foi visto também de uma forma de mapeamento de superfície. Quer dizer, uma distribuição de eletrodos que pudesse entender a ativação global, tanto da parede anterior como a parede posterior, com um número de 87 derivações, né, que para o Aitove, que estava aqui sentadinho naquela época, deve ter sido uma loucura observar os elétrons desta forma futura, mas que traz informações maiores, mais setoriais, você consegue entender a ativação em pontos remotos que talvez o eletrocardiograma de base não dê. Há alguns anos atrás, um indivíduo também, um bioengenheiro, trouxe informações da possibilidade de você mapear indivíduos com eletro e colocar na própria tomografia, gerando mapas tomográficos da ativação elétrica a partir da própria tomografia, que são observações dessa ligação, desse link entre o eletro e os exames de imagem. Uma última informação que eu acho que eu quero comentar com vocês é a possibilidade de se entender a repolarização através de uma ferramenta chamada microalternância de T, que são pequenas oscilações da onda T, que pode ser observada durante a atividade do teste ergométrico, vocês vão aprender isso durante as aulas, porque esse fenômeno de alternância da onda T, como vocês observam aqui ao lado esquerdo, né, quando você alterna a onda T, sempre está precedendo uma taquicardia polimórfica importante e, em geral, morte súbita. Então, nós vamos aprender um pouco da microalternância de T, que é um fenômeno importante, uma ferramenta nova. Nós vamos aprender aqui a observar isso. E lembrar que hoje toda informação, e talvez aqui seja uma expressão disso, as informações da eletrocardiologia são transmitidas por centrais hoje, praticamente para o mundo inteiro, para que você possa ter essas observações e possa transmitir informações, que é o grande desafio hoje de você estar dando laudos à distância e conseguindo essas informações com centrais de transmissão e armazenamento. Então, muito obrigado. Nós vamos começar a discussão dos casos clínicos, né? Eu vou chamar o Marcel aqui, que vai começar a discutir um pouco os casos. Tá aqui. Esse? Não, só vou deixar aí, se precisar, você dá para os professores. Por favor. Vamos lá. Deixa eu passar o primeiro. Boa tarde a todos. Vamos apresentar agora os dois
casos clínicos dessa aula inaugural do curso de eletrocardiologia do INCOR. Bom, esse primeiro caso clínico, peço a todos que peguem o caso que foi entregado no início. Trata-se de um paciente do sexo feminino, de 30 anos de idade, cuja queixa são palpitações taquicárdicas. Nós vamos, na interpretação do eletro, fazer uma sistemática de interpretação, nas quais nós vamos inicialmente identificar o ritmo, em seguida a duração essa das ondas P, do intervalo PR, do QRS. Identificação do eixo, em seguida a voltagem, presença ou não de ondas Q e, por fim, a repolarização ventricular. Então, inicialmente, olhando no eletro, vamos identificar o ritmo. Nesse caso, em questão, o ritmo é um ritmo sinusal, que, por conceito, é todo ritmo que tem ondas P precedendo o complexo QRS, e a onda P encontra-se no eixo entre menos 30 e mais 90 graus. Observando, nós temos ondas P positiva em D1 e positiva em AVF. Com essas informações, nós já sabemos que ela encontra no quadrante inferior esquerdo, ou seja, dentro do considerado normal como sinusal. Avaliar o intervalo PR. O intervalo PR normal varia entre 120 milissegundos até 200. Nitidamente, nesse eletro, nós temos um intervalo PR curto, caracterizando assim um PR curto, que nós vamos discutir adiante. QRS, a duração normal é até 120 milissegundos, dentro do normal. Para a caracterização do eixo, vamos atentar para a derivação D2. Observar que em D2 o QRS é isodifásico. Então o eixo encontra-se na sua perpendicular, no caso AVR, positivo. Então está a mais 30 graus. Após a identificação do eixo, vamos agora ver a voltagem dos complexos. Uma informação importante antes disso, a onda P ela tem uma amplitude máxima de 2,5 milímetros e o complexo QRS varia no plano frontal e no plano horizontal. No plano frontal varia entre 5 e 20 milímetros, enquanto que no plano horizontal pode variar de 10 a 30 milímetros. Observar a morfologia de V1 com R's pequenos e S profundos, que vai progressivamente aumentando o S vai diminuindo, e essa transição ocorre normalmente entre V3 e V4. No caso em questão, também está normal. A repolarização, atentar para ondas T, normalmente ela obedece à polaridade do QRS, tem amplitude que varia entre 10% e 30% da amplitude do complexo QRS, no caso normal. Avaliar o segmento ST, se há infra ou supradesnível, no caso está normal, e o intervalo QT também. Então, para resumir, a única alteração encontrada nesse primeiro eletrocardiograma foi um PR curto. Lembrando da queixa da paciente, que é de palpitações, o eletrocardiograma é fundamental para o diagnóstico de arritmias. A principal causa de palpitações, melhor dizendo, é a arritmia, na verdade, desculpa, é a taquicardia sinusal, por liberação de catecolaminas. Entretanto, podemos identificar arritmias supraventriculares e ventriculares, e no caso em questão, que tem um PR curto, atentar para a síndrome de pré-excitação ventricular. O slide seguinte, a gente vai ter um eletrocardiograma, que eu vou passar a palavra novamente para o doutor Pastore para tecer seus comentários. Tá, antes um minutinho, eu queria ver se os professores queriam fazer algum comentário sobre isso, Paulo, sobre o PR curto, se vocês gostariam, Américo, Nelson, Nancy, William, Silvinho. Né? Paulo. Então, o professor Dr. Paulo Moffa, isso, Paulo, é só olhar para lá para que o pessoal de casa possa observar, a plateia. Ok, obrigado. Realmente, o traçado foi muito bem descrito pelo nosso colega Marcel. Parece que ele não deixou nada para ser observado. Entretanto, como eu sou uma pessoa crítica, se nós prestarmos um pouco atenção nas derivações do ritmo em D2, nós vemos que essa onda P ela tem alguma variação, alguma variabilidade. A onda P de D3, ela é plus, minus, ela é meio entalhada. Então, junto com esta evidência de PR curto, eu fico perguntando se não existiria associada aí uma anomalia da ativação atrial, que seria, por exemplo, a causa deste PR curto.
Este é meu primeiro comentário. O meu segundo comentário é sobre a presença de síndrome de pré-excitação. Se nós procurarmos em algumas derivações, nós vemos que em D1 existe uma onda Q bem desenhada. Existem ondas R's bem desenhadas em V1, em V2, em V3. E por que eu estou chamando a atenção disto? Porque a onda delta habitual, ela é geralmente retilineiforme. Ela não é uma onda delta que tem morfologias de vai, vem, vai. Com exceção do delta que se relaciona ao septo médio. Então, por isto é que eu ficaria tranquilo em dizer, isto não é uma pré-excitação. Isto é um PR curto e que a causa disso poderia ser essa anormalidade de condução intratrial do estímulo. Perfeito. Alguém quer fazer algum comentário aqui? Infelizmente vai ter que vir aqui na frente. Mas, Mérico, Nelson, tudo bem? Então tá bom. Nelson, pega aqui o... Então nós vamos passar para vocês este examinho que a gente discutiu o tempo todo aí. Infelizmente nós não temos aqui a possibilidade de ter toda a informação da onda P que o Dr. Paulo comentou, né? Aqui no caso, nessas XYZ, a onda P parece definida. Quer dizer, o que nós estamos vendo aqui? O que é essa alça vetrocardiográfica? Uma pequena expressão, aqui tem a onda P, este é o septo ativando no plano horizontal. Lembre que aqui é direita, esquerda, frente e trás. V1, V2, V3, V4, V5 e V6. Então, quando ele passa aqui, ele vai dar o R de V1, está aqui. Depois vai indo lá para trás, vai dar o S de V1, como vocês estão vendo aqui. Então, parece que o plano horizontal realmente é um plano horizontal normal. E o que o Dr. Paulo comentou é que se tivesse uma onda delta, se a ativação não viesse da onda P, realmente habitual, passando lá pelo nó AV, tivesse um feixe anômalo, ela transmitisse por um curto-circuito, nós teríamos aqui uma ativação mais demorada, né, no início da ativação. E não é o caso. Você vê que esses cometinhas que aqui estão, cada 5 vale 10 milissegundos, eles andam praticamente sem grandes modificações de duração. E a cara desta alça vetrocardiográfica, septo, parede livre por porção basal, parece normal. O mesmo comentário vale para o plano frontal, embora a gente não consiga observar perfeitamente, mas a orientação aqui está praticamente a 30 graus do QRS e nós não observamos sinais que sugiram realmente a pré-excitação, como o Dr. Paulo comentou. O que fica na dúvida que é com relação ao subcondução intraarterial, praticamente com esta voltagem de onda P fica um pouquinho difícil observar. Mas eu queria mostrar para vocês como a gente pode olhar para aquele eletrocardiograma, observar lá aquele PR curto, né, mas observar que a ativação praticamente ventricular se deu normal, né, e o vetrocardiograma confirma essa observação, mostrando esses momentos de ativação que a gente observou. Vocês querem comentar mais alguma coisa? Nancy, William, tudo bem? Américo, tudo bem? Silvio, Nelson, tudo bem? Tá, joia. Então nós vamos passar para o segundo casinho. Agora, não, desculpe, aqui o Marcel vai fechar o casinho. Enquanto a discussão, aqui a gente vai fazer um resumo sobre as causas de taquicardia e a importância do eletro para o diagnóstico das palpitações, melhor dizendo. Então, causas de palpitações, a principal delas é a taquicardia sinusal, por liberação de catecolaminas. Outras causas, tem as causas de sístoles, quer seja supra ou ventriculares, taquicardias supraventriculares e as taquicardias ventriculares. Então, no caso em questão, nós identificamos um ritmo que era sinusal e que tinha um PR curto. O diagnóstico diferencial com a síndrome de pré-excitação, o vetrocardiograma teve sua importância para identificar que, na verdade, era normal, que não tinha síndrome de pré-excitação e que esse PR curto nada mais era do que uma variante do normal. Ou talvez, como o Dr. Paulo disse, um distúrbio da consciência arterial que a gente não pôde caracterizar aí, né? Tá ótimo. Então nós ficamos com essa informação, achando que é um PR curto, com uma variante do normal, com essa colocação do Dr. Paulo, que poderia ser um distúrbio da condução intraarterial, que a gente não conseguiu fechar aqui. Bom, nós vamos para o segundo caso.
Este é o segundo caso Nós clínico. vamos com mais calma, porque é um caso agora um pouquinho mais complicado, gente, para a gente entender bem o que a gente está observando. Vamos lá, Marcelo. Ok. Esse segundo caso clínico é um paciente do sexo masculino, o quadro clínico é um quadro de insuficiência cardíaca congestiva. Então, seguindo a nossa sistemática de interpretação eletrocardiográfica, quanto ao ritmo, é o ritmo sinusal, que tem ondas P precedendo o complexo QRS. Essa onda P ela é positiva em D1 e D2, que caracteriza, então, uma onda P sinusal. Aí eu vou abrir um parênteses para a gente atentar à derivação V1, como o Dr. Pastore comentou na sua aula. O início da inscrição na onda P é devido à repolarização, despolarização do átrio direito, e o final, a despolarização do átrio esquerdo. Então, em V1 nitidamente tem uma fase negativa, na segunda porção da onda P, que caracteriza uma sobrecarga atrial esquerda. Então, essa é a primeira informação que nós temos. Quanto à duração, intervalo PR superior a 200 milissegundos, caracterizando o bloqueio atrioventricular do primeiro grau. Avaliando o complexo QRS, a duração superior a 120 milissegundos, caracterizando o bloqueio. Nós vamos olhar agora para a derivação D1, V1, no qual encontra-se positiva. Desta forma, um bloqueio de ramo direito associado. Avaliando o eixo elétrico, observando em D1, o QRS ele é negativo, fazendo com que o eixo seja desviado para a direita. E olhando em AVF, nós temos uma inscrição negativa do complexo QRS, fazendo com que o eixo seja desviado para cima. D1 provavelmente secundário ao bloqueio de ramo direito. E toda vez que nós tivermos AVF negativo, ou seja, que há um desvio do eixo para cima, temos que pesquisar bloqueio da divisão antissuperior do ramo esquerdo, que caracteriza pela onda F negativa, D2 negativo, sendo que D3 também, o S de D3 é maior que o S de D2. Aqui, o S de D3 não está tão maior assim, mas fica essa informação. Mas é provavelmente porque tem um bloqueio de ramo direito, fazendo com que não esteja tão amplo em D3. Então, até agora, as informações são uma sobrecarga atrial esquerda, um bloqueio atrioventricular de primeiro grau, bloqueio de ramo direito e um BDAS. Avaliando as voltagens, nós não temos grandes alterações de voltagens, tudo dentro do normal, e pesquisando ondas Q, nós vamos observar em V4, temos uma onda Q. Olhando V1, V2 e V3, a gente vê que o R, da primeira porção do bloqueio do ramo direito, o R antes do R', ele não progride. E ao analisar esse onda Q em V4, isso fala muito a favor de uma área eletricamente inativa na parede anterior. Olhando a repolarização, nós temos discretas alterações da repolarização ventricular. Então, em suma, nós temos um paciente que tem um ritmo sinusal, com uma sobrecarga atrial esquerda, um bloqueio atrioventricular do primeiro grau, bloqueio de ramo direito, BDAS e uma área eletricamente inativa na parede anterior. Tá, nós vamos aproveitar que o veto está aqui abaixo, né? E eu gostaria de comentar, se vocês gostariam de fazer algum comentário, antes de eu mostrar o veto. Se gostariam de comentar essa observação do Marcel com relação à presença dos bloqueios. Nelson, fica em pé aí na frente, por favor. Dr. Nelson Manzina, que trabalha aqui com a gente na eletrocardiologia. Eu acho que temos que aproveitar, apesar de ser a primeira aula, sempre lembrar que o bloqueio de ramo direito ele não impede a visualização de áreas eletricamente inativas. O que o Marcel acabou de mostrar que, além do bloqueio de ramo direito, há uma área eletricamente inativa anterior, essa onda aqui de V1 a V4. Entretanto, o que nós vemos é que em D1 e L existe uma onda R muito pequena, e mais do que isso, uma onda Q que proporcionalmente à onda R, elas são mais ou menos equiparáveis. E o que chama a atenção? Que há uma amputação de R de V1 a V4, esse R começa a crescer um pouquinho em V5 e V6, mas D1 e L, essa onda R, ela não é tão grande assim. Se somarmos a isso o BAV de primeiro grau, com esse caracterizado por esse PR longo e constante, mais do que 0,20 segundos, e essas pequenas ondas R's em D2, D3 e AVF, talvez pudéssemos pensar numa área inativa inferior associada. Pelo eletrocardiograma é difícil, porque há ondas R's em D2, D3 e AVF, mas é uma possibilidade, uma vez que temos
uma possível área nativa lateral e um BAV de primeiro grau. E o veto deve nos ajudar nessa situação. Tá. Mais alguém quer comentar? Tudo bem? Só queria mostrar para vocês o veto aqui abaixo, gente, porque isso é bastante interessante. Eu vou lembrar para vocês aqui o direito. Achei que eu estava indo bem, mas... Espera aí. Olha aqui, ó. Então, o que eu queria colocar aqui para vocês? No plano horizontal. Então, é direita, esquerda, frente, trás. Aqui o veto normal. O primeiro vetor deveria estar aqui, o segundo deveria estar aqui para trás e para a esquerda, e o terceiro aqui. Quer dizer, o veto normal estaria fazendo este movimento aqui. E o que a gente observa no plano horizontal? Vejam, a ativação septal, que estaria realmente aqui, ó, né? Ela se dá para trás. Vocês estão vendo aqui, ó? Praticamente ela vai para trás, como se tivesse perdido esse caminho. Quer dizer, a gente não observa essa região aqui do septo. Se vocês acompanharem, vejam, vai para trás e deveria ter praticamente uma ativação da parede livre de VR para lá. De repente ela continua indo para trás e vem para a direita, fugindo da região lateral. O que o Dr. Nelson comentou é isso, quer dizer, além de você estar perdendo essa parede anterior, nós estamos perdendo também toda essa face lateral. Quer dizer, há uma área nativa anterior e lateral. E a alça vetocardiográfica tem uma característica interessante, ela acompanha o fenômeno. O infarto se dá entre praticamente 0 e 30 milissegundos. Depois, no final, vocês vejam esse apêndice aqui à direita e para frente. O que é isso para frente e para a direita? É o ramo direito, é como se tivesse uma ativação que terminasse atrasado aqui, ó. É o ramo direito que vai te dar praticamente essas ondas R' que vocês estão observando. Então, nós temos aqui realmente no plano horizontal uma perda de força lateral com a presença do bloqueio de ramo direito. Passando para o plano frontal, direita, esquerda, agora inferior, superior, vocês lembram que a alça, em geral, tem esta posição aqui ao redor de 60 graus. E que nós observamos que a ativação saiu para baixo, né, aqui, ó, saiu para baixo e foi lá para cima, praticamente em função desse distúrbio de condução na divisão antero-superior. Mas depois, né, embora fazendo um pequeno R, o Nelson até comentou que tem um R fazendo aqui, mas poderia chamar a atenção de uma área nativa inferior. Parece que não, parece que essa ativação é rápida, né? Mas depois ele faz um talhe aqui, ó, e atrasa a direita. Atrasa a direita, isso aqui é D1, D1 é positivo aqui, negativo aqui, é essa negatividade de D1 que está aqui, ó. Então é o BDAS saindo para baixo, indo para cima, né? Desvio de eixo para cima, e terminando à direita aqui com o atraso de condução, mostrando realmente que você tem o BDAS com o bloqueio de ramo direito, né? Então o veto nesse aspecto te dá esse caminho da ativação, que eu acho que a gente podia estar explicando um pouco o fenômeno aí. Professores, querem comentar alguma coisa? Tudo bem? Paulo, Nancy, William, tudo bem? Silvio? Américo, Nelson, tudo bem? Então vamos lá. Então o Marcel vai fechar aqui o caso, né? Para que vocês tenham a informação adequada sobre o caso. Bom, no caso clínico em questão, um paciente portador de miocardiopatia chagásica crônica. Lembrar alguns conceitos da doença chagásica de acometimento cardiológico, quanto à degeneração do sistema de condução com áreas de fibrose. Inicialmente, nós podemos ter sinais inespecíficos, como alteração da repolarização, bloqueio atrioventricular de primeiro grau, atrasos de condução, e posteriormente podemos ter verdadeiros bloqueios de ramos, direito principalmente associado ao BDAS, que é mais característico, e observar bloqueios atrioventriculares mais evoluídos, como de segundo grau, até bloqueios atrioventriculares totais. Observar também que a doença chagásica é uma doença que pode promover arritmias ventriculares, com risco também de morte súbita. Então, no caso em questão, que foi discutido, era uma paciente que tem alterações do sistema de condução associado com uma área de fibrose na parede anterior, caracterizando dessa forma o acometimento pela doença chagásica. Tá ótimo. Só chamar a atenção aqui na conclusão. A fibrose anterior, isso sugere ser lateral também, né? Acho que não vale a pena complementar. Eu queria perguntar a vocês se vocês gostariam de fazer alguma pergunta. Se quiser fazer daí, não faz mal, a gente repete a pergunta daqui, se não quiser vir aqui na frente.
Vocês querem fazer alguma pergunta? Está tudo certo? Aprenderam tudo? Tranquilo? Tudo bem? Não querem perguntar nada? Tá ótimo. A gente vai ter algumas perguntas do pessoal que está em casa. Eu queria agradecer o pessoal que está acompanhando. Ah, não. Não tem? Tá bom. Então, se houvesse alguma pergunta, a gente responderia agora mesmo, mas eu queria agradecer o pessoal que está nos acompanhando fora, agradecer a presença de vocês e até a semana que vem. Tá? Muito obrigado.